Pessoal, hoje é 30 de junho de 2023. Daqui a poucas horas a gente pode ver Jair Messias Bolsonaro finalmente inelegível. Lembrando que o TSE vai retomar o julgamento deste criminoso a partir do meio-dia desta sexta-feira. O julgamento vai recomeçar hoje a partir do meio-dia, certo? E teve o julgamento ontem, né? O que me chamou a atenção no julgamento de ontem foi, logicamente, o voto do ministro Raul Araújo. Lembrando que os bolsonaristas aí, gente, estavam com a esperança de que o Raul Araújo iria pedir vista do processo e dar uma sobrevida aí pro Bolsonaro por mais aí uns 60 dias, né? Até aí 60 dias. Só que ele fez pior na minha visão. Ele deu um voto completamente constrangedor, vergonhoso. Ah, ministro, então se o senhor estiver vendo esse vídeo, saiba que a minha opinião sobre o seu voto foi um voto vergonhoso. E aqui é uma opinião sobre o seu voto, tá? Não se preocupe que eu não vou atacar a sua honra e nem a sua pessoa, como fazem os bolsonaristas aí com os ministros. Eu não irei me rebaixar a isso. Eu só vou aqui criticar o seu voto, que na minha visão foi um voto vergonhoso. Primeiramente, o senhor diz, eu estou aqui na matéria do Jornal Extra, que os fatos são sabidamente inverídicos. Aqui o senhor fala do quê? Das afirmações, dos ataques que o Jair Bolsonaro fez naquela reunião com os embaixadores. Então, como é que os fatos são sabidamente, o senhor usa essa palavra, sabidamente, então o senhor sabe que os fatos que o Jair Bolsonaro divulgou, né, naquela reunião são inverídicos, ou seja, são falsos. Então, qual é o motivo do senhor votar favorável a esse sujeito? Fica o meu questionamento. Claro que o senhor vai ter aí a sua explicação jurídica, eu vou chegar lá. Mas mesmo assim, o senhor já começa o seu voto de forma vergonhosa mesmo. Me desculpa, tá? Com toda a vênia possível, mas o seu voto já começa de forma vergonhosa. Né? Tá aqui no voto, o ministro Raul Araújo afirmou que na reunião entre o ex-presidente, no caso Bolsonaro, e embaixadores, foram apresentados fatos sabidamente inverídicos e que já foram desmentidos. Ele reconheceu ainda que o evento teve caráter eleitoral, mas pontuou que Bolsonaro abordou temas como voto impresso que podem ser discutidos. Aí o senhor fala o seguinte: numa democracia não há de ter limites ao direito fundamental à dúvida. Cada cidadão é livre para duvidar. Ok, ministro, cada cidadão de fato é livre para duvidar, mas um cidadão aí pode duvidar dentro aí dos limites. Eu posso duvidar de alguma coisa? Claro que posso, ninguém vai me impedir de duvidar, mas essa não é a questão. A questão é que não foi o cidadão qualquer que duvidou das urnas eletrônicas, foi o presidente da República, o chefe de Estado, o representante da nação, que, além disso, cometeu algo muito mais grave. Ele convocou uma reunião, além de ter convocado essa reunião com os embaixadores lá no Palácio do Alvorada, ele usou da máquina pública para isso. Usou o próprio Palácio do Alvorada, né, para desestabilizar o nosso sistema, usou a TV Brasil, o meio de comunicação público, para divulgar essas mentiras. Então o seu voto já começa de forma vergonhosa, com toda a vênia possível, tá? O seu voto já começa de forma frágil e vergonhosa. Isso é uma opinião, tá, ministro? Não é um ataque à vossa senhoria, né? E lá na frente, o senhor cita liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tá aqui, durante o voto, Raul Araújo abordou temas constitucionais como a livre participação política e a liberdade de expressão. O ministro ponderou que essas garantias são essenciais para a manutenção do Estado democrático de direito. Aí o senhor diz: avanços à democracia não existirá e a livre participação política não florescerá, onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Ou seja, o senhor, em outras palavras, está legitimando o que o Bolsonaro fez. Volto a repetir, não se trata aqui, ministro, da dúvida de um cidadão qualquer. Trata-se de ataques do presidente da República contra o sistema eleitoral. E vamos lembrar, a liberdade de expressão, e o senhor sabe disso, ministro, o senhor sabe mais do que eu, inclusive, que eu não sou formado em direito, o senhor é. O senhor sabe que liberdade de expressão tem os seus limites.
tem os seus limites. A minha liberdade de expressão acaba quando eu começo a ferir algo ou alguém. O senhor sabe disso. Então, quando o presidente da República usa a máquina pública, convoca uma reunião com os embaixadores, usa um veículo de comunicação pública, que é pago por mim, que é pago por vocês, para atacar o nosso sistema eleitoral, o senhor realmente acha que isso é liberdade de expressão? Eu fico imaginando aqui se o presidente Lula convocasse uma reunião com os embaixadores e convocasse a reunião, usasse a TV Brasil, usasse a EBC para divulgar ataques, para divulgar fake news. Eu fico imaginando aqui o caos que a imprensa iria fazer nesse país se o presidente Lula tivesse feito isso. Não estou dizendo aqui que a imprensa foi conivente com o Bolsonaro, tá? Mas eu estou dizendo que se o atual presidente fizesse isso, o barulho seria muito maior, né? E a gente sabe disso, tá? E continua aqui o seu voto, ministro. Foi um voto vexatório, tá? E aqui eu estou falando com opinião de um cidadão mesmo, certo? O seu voto aqui foi um voto. Eu acho que o senhor tentou justificar o seu voto e acabou se enrolando e dando aqui argumentos muito frágeis, né? Argumentos fragilíssimos, né? Mas de qualquer forma, gente, o Bolsonaro vai se tornar inelegível. O Bolsonaro vai se tornar inelegível daqui a poucas horas. Existe uma expectativa do placar ser de 5-2. Porque, além do ministro Raul Araújo, também pode votar favorável ao Bolsonaro o ministro Cássio Nunes Marques, o famoso Cássio com K, né? Existe também aí uma conversa de que ele pode votar contra o Bolsonaro, mas eu acho difícil, né? Então eu creio aí que o placar será realmente de 5-2. Lembrando que o placar está de 3-1. Basta um voto para formar a maioria e o Bolsonaro se torna inelegível. Se não me engano, o próximo ministro a votar será justamente a Rosa Weber, né? A Rosa Weber. Enfim, gente, e assim, a inelegibilidade do Bolsonaro vai causar impacto já nas eleições de 2024? É evidente que sim. É evidente que sim, porque a extrema-direita vai tentar aí se articular em torno de outros nomes. Eu já disse aqui que a direita tem seus players, né? Não precisa mais do Bolsonaro para ir para uma eleição. Tem outros nomes. Só que os nomes que tem, gente, são nomes para 2026. Para quem sabe, um desses nomes se lançar em 2026. É o caso do próprio Tarcísio, é o caso do próprio Romeu Zema, é o caso do Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, sabe? Então, assim, são nomes que a médio prazo podem sim se lançarem candidatos à presidência. Agora, para 2024, aí já é uma outra história. Eu acredito, gente, que diante desse vácuo aí que a extrema-direita vai passar, eu acho que o campo progressista, se souber se articular, né, pode sair fortalecido aí nas próximas eleições. E quando eu digo se articular, não necessariamente tem que ser candidatos de partidos do campo progressista, mas estou falando de articulação política, porque a gente sabe que nem em todas as capitais partidos do campo progressista são fortes, né? A gente sabe disso. Podem se tornar competitivos e tal, mas aí é um outro processo. E o próprio governo federal também. O próprio governo federal também pode sair beneficiado aí com essa inelegibilidade de Bolsonaro e, consequentemente, para as eleições de 2024. E não necessariamente tem que ser candidatos do Partido dos Trabalhadores, né? A gente sabe que em algumas capitais, prefeitos de outros partidos, que não necessariamente são de esquerda, são mais competitivos de fato, né? Mas eu vou citar aqui alguns exemplos que o campo progressista pode sair muito forte, que é o caso de São Paulo. Eu acho que hoje se fala muito em São Paulo pela força eleitoral que o Guilherme Boulos representa por lá, né? Na eleição de 2020 ele foi para o segundo turno, desbancou o Márcio França, foi para o segundo turno contra o Bruno Covas. Apesar de não ter vencido, teve aí uma votação muito boa, certo? Porque o Boulos ele tem muito voto na periferia da capital paulista. São Paulo, vamos lembrar, Lula e Haddad venceram em São Paulo na eleição de 2022, na capital, não no estado, tá? No estado quem venceu foi o Tarcísio e o Bolsonaro também teve mais votos lá. Mas na capital Lula e Haddad saíram muito bem, isso pode ser importante,
muito importante aí pro Boulos nas eleições do próximo ano. Mas também vai depender das articulações, né, gente? Porque acredito que o PT uma ala do PT vai querer lançar candidatura, mas aí só o tempo vai dizer. E em outras capitais, por exemplo, capitais como aqui em Fortaleza mesmo, né? Aqui no estado do Ceará, eu acho que ainda não dá para dizer, gente, quem vai ser candidato ou não, porque está tendo aqui no momento uma espécie de reconfiguração política, né? O desenho político do estado está passando por uma transformação. E isso sim vai refletir nas eleições do próximo ano. Eu acho que o PDT, por exemplo, vai continuar sendo o maior partido do estado, certo? Porque o Cid Gomes aí, ele tá conseguindo... Eu creio que ele vai conseguir ser o presidente aí do PDT, ter o controle do PDT e manter o PDT aí como o maior partido do estado do Ceará, né? E, enfim. Mas, como eu disse, vai depender da reconfiguração política. No momento o PDT aqui no estado está passando por uma crise infernal, né? Um racha aí que... Um racha não, gente, perdão. Não existe racha no PDT, porque a maioria quer uma coisa e uma minoria quer outra. Então não existe racha. Mas é uma guerra interna muito forte, né? Então, assim, no geral, o próprio governo federal também pode fazer suas articulações e lançar candidaturas competitivas nas capitais, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o Eduardo Paes, que é aliado do governo federal, mas que não é de esquerda, né? O Eduardo Paes é uma figura de centro-direita, mas ele é aliado ao governo federal, é aliado ao presidente Lula. Muito provavelmente Lula vai apoiar o Eduardo Paes. Eu acho que a candidatura do Paes aí vai ser parecido com a candidatura do Lula, ou seja, vai ser uma candidatura de frente ampla, né? Porque no momento a gestão do Paes, ela tem muitos cargos aí que estão sendo ocupados por membros de partidos de esquerda, como é o caso do PT, o próprio PSB, o PDT. E o Paes está montando aí esse grupo dele, está fortificando o grupo dele para chegar nas eleições mais fortes e quem sabe, depender da situação, vencer já no primeiro turno. Não estou dando aqui o veredito, tá, gente? Estou dizendo que quem sabe o Eduardo Paes já pode chegar na eleição muito forte e vencer no primeiro turno, dependendo aí das circunstâncias, porque a extrema-direita, o bolsonarismo, vai lançar sim seu candidato, né? É do Rio de Janeiro que nasceu o bolsonarismo. Então eles vão lançar uma candidatura lá, mas vai depender muito, gente, da configuração política. A extrema-direita vai querer continuar polarizando? Claro que vai, porque vai ser a única forma deles continuarem no jogo. Porque o Bolsonaro estará fora do jogo. E a única forma da extrema-direita ficar no jogo é justamente polarizando. E eles vão lançar candidatos aí a rodo no Brasil inteiro para tentar ficarem ativos, né? No Rio se fala que o candidato do Bolsonaro será o Dr. Luizinho, que é do PP. Outros falam que vai ser a própria Michelle. Falou-se no Flávio Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro vetou o nome. Enfim, tá, a extrema-direita no momento está um pouco perdida, né? E sinceramente eu aguardo que continue assim perdidos durante um tempo, né? Porque a gente sabe o mal que essa galera causou no país, né? Mas enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, dá o like, se inscreve no nosso canal. Se quiser colaborar, mande o pix, pix@ocafezinho.com. E um forte abraço e até o próximo vídeo.